Fala galera, beleza? Bem-vindo ao curso Lógica de Programação DVPL 1.0. Hoje nós vamos falar sobre arquivo de dados. O que são arquivos de dados? Até agora a gente só viu dentro de algoritmos ou diagrama de blocos que a gente fazia, como lá no Visual G, faz o exercício, ele se perde. A gente não está gravando em nenhum lugar essas informações, né? Então, daqui para frente a gente vai começar agora a gravar as informações, para começar a criar um banco de dados mesmo de informação. Então, todo o sistema, um ERP, que é o sistema de gestão que a gente trabalha, o Proteus, que é da TOTUS, através de programação ou dele mesmo, você vai começar já a guardar informação, incluir registro, né? Então, são todos isso daí, esses dados que você precisa começar a guardar. Então, estava tudo em memória até agora. Os dados se perdiam, né? Então, nós vamos ver quais são os conceitos para gravar esses arquivos. Como que você grava isso? Como que você faz, pega esse algoritmo e transforma num arquivo para ser guardado? Conceitos de campos, registros e arquivos mesmo, né? No final de tudo. O que são campos? São um espaço reservado em memória para receber informações. Lembra lá das nossas constantes que a gente viu a aula lá? Constantes e variáveis? Se não viu lá, volta lá e presta atenção. Volta nessa aula. Aqui está aberto para você poder voltar às aulas, tá? Então você pode ir lá voltar e fazer essa aula. Então, dentro do espaço reservado de memória, aquela constante, a gente criou um campo que tem uma informação dela, que você vai receber valor para ela, tá? Então, campo nome, campo endereço, campo na memória para você guardar essa informação. Tá? Então aqui dentro do TOTUS, né, dentro do nosso configurador, que você vai lá conhecendo o Proteus por dentro, no DVPL para leigos, você vai conhecer um pouco mais dessa ferramenta também. Então aqui dentro você tem campo e tem o tamanho do campo. Então você criou um campo, uma constante, para você guardar uma variável de memória. Certo? Então é um campo. O que é um registro? É um conjunto de campos. Então dentro lá daquela tabela SA1 que é clientes, eu tenho vários campos dele, como nome, endereço, telefone, o CNPJ. São vários campos que vão criar um registro de um cliente. Então eu posso ter vários campos que vai me criar um registro de cliente. Esse aqui é o código do cliente, nesse exemplo nosso, teste, o cliente teste. Então você vai ter o endereço dele, o nome reduzido dele dentro do sistema. Você vai conhecer mais na hora que você começar a acessar esse Proteus por dentro, todos esses outros cursos aí. Você vai começar a visualizar melhor tudo isso. Então a gente precisa guardar a informação. Então tenta te deixar lá no algoritmo e ele se perder. O que é um arquivo? É um conjunto de registros, né? Então, todos aqueles registros que eu tinha lá, eu vou juntar tudo isso e criar um cadastro mesmo, uma tabela guardando todos os registros. Então, eu tenho um arquivo de clientes, eu vou armazenar todos os clientes dentro da minha empresa, né? Então, aqui dentro eu vou mostrar o que? Cliente 1, cliente 2, todos os seus clientes que tiver aí. Então, as empresas usam isso daí. E a gente aqui do Proteus, você vai vendo o Proteus por dentro, você pode incluir, alterar ou visualizar. Para que isso daí? Para você garantir informações. Então, esse cliente aqui eu posso incluir. Então, é tudo isso daqui. Eu posso alterar um cliente. Tudo isso é por parâmetros dentro do sistema. Tá? Então, dentro do sistema, você vai ter parâmetros para você poder enxergar o que eu posso fazer, o que o usuário pode fazer, o que o usuário não pode fazer, estão dentro da ferramenta. Então aqui dentro, toda vez que você for trabalhar com arquivo, você precisa abrir o arquivo, alocar um periférico, HD, pendrive, o que for, deixá-lo disponível para leitura, para gravação. Como eu expliquei lá, você pode deixar para leitura e gravação ou só para leitura, não pode alterar registro, você não vai poder gravar novamente esse cara. Da mesma forma que você abriu, você vai ter que fechar esse arquivo para que eles não sejam violados, danificados, tá?
Então, dentro da programação, você abre e fecha arquivo sempre. Vai liberar também aquele espaço reservado na memória daquele periférico. Então, dentro do arquivo de dados, você tem que testar onde ele está posicionado esse arquivo. Tá? Se ele está no começo de um arquivo, se ele está no final de arquivo. E a cada mudança de ponteiro, dentro do Proteus, tá? do DVPL leigos para leigos, você vai conhecer esses comandos todos. Mas a gente testa sempre se ele não é fim de arquivo. Lembra que a gente falou comando de repetição? Ele vai fazendo o registro, while, e o nosso é while e end do. É diferente daquele do, while, o nosso é while e end do. Então faça isso enquanto não for isso. E ele vai para o end do, volta toda a rotina e vai fazendo até... É final de arquivo? Então ele sai da rotina para não dar erro. Certo? Se você não colocasse esse skip, que é para pular os registros... Estou falando aqui de alguns comandos que são comandos básicos que a gente vai aprender na DVPL para leigos. Tá? Então, resumindo, pessoal, a gente falou sobre arquivo de dados. O que é um arquivo de dados? O que é um campo? O que é um registro? O que é um arquivo no total dele? Né? Tá? Como você pode manipular esse arquivo? E como você pode saber se ele está no começo, está no meio, está no fim daquele arquivo, para não dar erro nas nossas programações. Ok? Na próxima aula nós vamos começar a falar de uma coisa muito bacana agora. Introdução à linguagem da DVPL, que aí sim agora começa a brincadeira a ficar boa. Até mais, pessoal!